Ok, pessoal, mais uma vez vamos gravar um vídeo aqui para o canal Física Simples. E neste vídeo vamos falar sobre calorimetria, que é um conteúdo que é abordado na segunda série do ensino médio. Dentro de calorimetria, vamos trabalhar troca de calor, vamos falar um pouco sobre condutibilidade térmica, calor específico, capacidade térmica e também a quantidade de calor cedida ou recebida pelo corpo, ok? Vamos trabalhar de uma forma qualitativa e quantitativa, ok? Agora roda a vinheta. Troca de calor. A troca de calor ela ocorre quando colocamos dois ou mais corpos em contato ou próximo do outro e eles com temperatura diferente. Então, o de maior temperatura começa a perder temperatura e o de menor temperatura começa a ganhar. A partir daí, com um certo intervalo de tempo, eles passam a ficar em equilíbrio, atingir o equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é o estado em que dois ou mais corpos se encontram com sua temperatura inalterada e no mesmo valor. Aí está o que chamamos de equilíbrio térmico. Índice de condutibilidade térmica. O índice de condutibilidade térmica está ligado à forma pela qual esse corpo conduz o calor. Para os bons condutores, esse valor é alto. Para os maus condutores, ele é baixo. A prata, por exemplo, é 0,98 joule por segundo. O índice de condutibilidade dele. Já a água é 0,00143. É muito baixo o índice de condutibilidade térmica da água. Capacidade térmica. A capacidade térmica de um corpo é definida desta maneira aqui, ó. A capacidade térmica de um corpo é definida pela razão do calor trocado pela sua respectiva variação de temperatura. Então, a gente tem aí um modelo matemático para se usar. E o modelo matemático é esse, C, que é igual a Q sobre delta teta. C é capacidade térmica, Q é quantidade de calor trocada pelo corpo e delta teta é a variação de temperatura. E a unidade de medida da capacidade térmica pode ser joule por Celsius, ok? Calor específico ou calor específico sensível, como dizem alguns livros. É isso aqui, ó. O calor específico de uma substância é a quantidade de calor necessária para alterar em 1 grau Celsius 1 grama dessa substância. Então a gente está observando ali o calor específico, ele é responsável ali pela o esfriamento ou aquecimento do material. Por exemplo, o calor específico da água é 1. Quando a gente entra na piscina 9 horas, 8 da noite ali, embaixo está morno, porque a água tanto ela demora a aquecer como demora a esfriar. Uma das coisas interessantes que a gente tem muito na nossa casa é quando a gente coloca a comida ali e vários tipos de comida, alguns ingredientes demoram a esquentar, esfriar. Então, ele demora por causa do calor específico. Então, o calor específico dele não permite que ele esfrie rápido e a gente demora um pouco para comer aquele alimento. Então, isso aí é o calor específico, ok? A diferença entre capacidade térmica e calor específico é que a capacidade térmica está ligada ao corpo e o calor específico está ligado à natureza que compõe aquele corpo. Agora vamos para quantidades de calor trocada pelo corpo. A quantidade de calor trocada pelo corpo utiliza esta equação aqui, que é a equação fundamental da calorimetria. Observamos aqui que eu tenho Q, que é igual a M, vezes Czinho ali, o Czinho ali é o calor específico, vezes delta teta, que é a variação de temperatura. Como eu sei que o calor específico é a quantidade de calor necessária para alterar em 1 grau Celsius 1 grama daquele material, eu multiplico a massa do material, da quantidade de massa ali, pelo calor específico e pela variação de temperatura. Aí eu encontro a quantidade de calor trocado. Agora vamos resolver uma questão quantitativa no quadro, no laboratório, que vai envolver capacidade térmica e envolver também quantidade de calor trocado. Ok, vamos resolver a questão que diz o seguinte. Uma panela com 0,5 litro de água na temperatura de 25 graus Celsius é levada ao fogo e a água entra em ebulição 4 minutos depois. Desprezando as perdas de calor para o ambiente e considerando a temperatura de ebulição da água igual a 100 graus Celsius,
calcule. Letra a quantidade de calor que a água recebeu. Letra B, a capacidade térmica da massa de água. E letra C, a potência da chama do fogo. Vamos começar com a letra A, calculando a quantidade de calor que esta água recebeu ali da chama. Então, vamos utilizar um modelo matemático aqui, que é a equação fundamental da calorimetria, que é calor, que é igual a massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Então, como a água, ela é 5,5 litros, isso aqui quer dizer que foi meio litro, 500 ml, que é igual a 500 gramas para efeito de cálculo. Então a massa é 500 gramas, vezes o calor específico da água é 1, e a variação de temperatura foi 75. Por quê? Porque a temperatura estava a 25 graus Celsius, a água, e ela na ebulição foi a 100 graus. Então de 25 para 100 é igual a 75. Então essa é a variação de temperatura. Multiplicando ali 500 vezes 1 vezes 75, encontramos 37.500 calorias, que eu posso também trabalhar em quilocal, que é igual a 37,5 quilocal. Essa foi a quantidade de calor recebida pela água dessa fonte de calor aí. Ok? Então vamos agora para a letra B. A letra B diz a capacidade térmica da massa de água. Então, utilizando o modelo matemático, que a gente viu lá atrás, no começo do início do vídeo, capacidade térmica é igual a C, que é igual a Q sobre delta θ. Q é a quantidade de calor e delta θ é a variação de temperatura. Então eu tenho 37.500, que é a quantidade de calor, dividido por 75, que é a variação de temperatura. Essa divisão vai nos dar o valor de 500 calorias por Celsius. Então eu tenho a capacidade. Essa é a capacidade térmica desse experimento, desse fenômeno aqui. Agora vamos analisar agora a letra C. A letra C diz a potência da chama do fogo. Para calcular a potência da chama do fogo, vamos utilizar aqui, para não perder a linha, joule ou caloria por segundos. Então nós temos potência, que é igual ao calor, quantidade de calor dividido por delta T, que é a variação de tempo. Então eu tenho 37.500, que é a quantidade de calor, dividido por 4 minutos, que é igual a 240 segundos. Quando eu faço essa divisão, encontramos aqui 156,25 calorias por segundo. Então nós temos aí 3 questões para tirar suas dúvidas e espero ter clareado mais esse assunto para que você possa fazer suas atividades tranquilas. Lembrando que muito próximo eu vou colocar um vídeo aqui só experimental, onde eu vou abordar esses temas aí, quantidade de calor, calor específico, tudo direitinho, ok? Então só aguardar, que depois desse vídeo nós vamos ter o vídeo 2, que é o vídeo experimental. Ok? Espero ter tirado suas dúvidas e até a próxima, se Deus permitir.